Voltamos? Beleza. Tem umas dúvidas aqui dos alunos do online. Tem uma dúvida aqui que eu não sei a resposta, porque, tipo assim, eu nunca vi essa pergunta na minha vida. Do Marcos Alexandre. Marcos, eu preciso pesquisar, realmente eu não tenho ideia. A pergunta dele foi, professor, se o processo de eleição de senadores é alternado, como foi preenchido o total de 81 senadores na primeira vez? Eu não sei. Salvador da Bahia, excelente sua pergunta, divertidíssima, vai virar piada, mas eu não sei responder. Já me perdoa, 88 eu estava jogando bola na rua. Eu era nem nascido, na verdade, 88. Tá, Marcos, me perdoa, realmente eu não tenho ideia como é que foi feito o primeiro preenchimento lá. Vou dar uma olhada e, descobrindo aqui, eu trago em sala. Cassandra Almeida Batista. Boa noite, Daniel. Quem faz o controle interno do Poder Legislativo? Órgão de controle do próprio Poder Legislativo, tá? Então, lá dentro do Poder Legislativo, eles designam um grupo lá que vão fazer esse controle interno lá dentro mesmo, ok? Vinícius Natalino. Professor, o Tribunal de Contas de um Estado pode fiscalizar as contas de outro Estado? Não. Dúvidas? Porque, tipo, cada Estado tem o seu próprio Tribunal de Contas, então não tem sentido um Tribunal de Contas de um Estado fiscalizar a conta do outro. Mas, a sua pergunta, Vinícius, me trouxe aqui uma outra questão que eu queria trazer para vocês, aproveitando o ensejo da sua, que ficou com uma ausência ali, uma perguntinha bacana também. A União pode fiscalizar o município? Por exemplo, o Congresso Nacional, melhor. O Congresso Nacional poderia fiscalizar o município? Ou o Congresso Nacional poderia fiscalizar uma pessoa privada? Né? Então, muito cuidado com isso aqui. O que importa não é onde está o dinheiro. O que importa é de quem é o dinheiro. Então, se a União doar um dinheiro, por exemplo, o município de Cascavel construir uma escola, quem que vai fiscalizar? Congresso Nacional auxiliado pelo TCU. Entendeu? Mesmo o dinheiro estando no município. Se, por exemplo, tiver dinheiro público na tua mão, você é um servidor titular de dinheiro. Você tem um dinheiro público na sua mão. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, pessoa física. Quem vai fiscalizar? Congresso Nacional. Se é da União, Congresso Nacional auxiliado pelo TCU. Então não importa onde o dinheiro está, o que importa é de quem é o dinheiro. E aí, pegando esse exemplo, eu não consigo imaginar, não sei se isso é real, se seria possível, acredito que não, tá? Mas vamos supor que o Estado emprestasse dinheiro para o outro. A situação que o Brasil está vivendo, ninguém tem dinheiro nem para si, quanto mais para emprestar para o outro. Mas se tivéssemos uma situação hipotética aqui, extrema, aí um Tribunal de Contas fiscalizaria o dinheiro do outro, porque o que importa é de quem é o dinheiro, não onde ele está, tá? Agradecendo a pergunta aí. Só quem se ferrou foi o Marcos Alexandre, da Bahia. Marcos, não tem ideia do que te responder. Professor, esse é o caso, por exemplo, do processo da Petrobras, que daí dinheiro da União ou não tem nada a ver? Eu não sei como é que está o processo da Petrobras, mas ali é dinheiro público da União. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu sei por alto, assim, muito por alto. A Petrobras é uma empresa estatal da União, tá? É uma sociedade de economia mista da União. E o dinheiro empregado ali, considerando que a União tem participação nessa empresa, ele vai ser fiscalizado pelo Congresso Nacional. Agora, eu não sei qual que é o dilema que está acontecendo. Confesso para você que jornal não tem sido muito a minha feição assim nos últimos tempos. Realmente até reconheço aí um desleixo da minha parte de conhecer o que está acontecendo no mundo. Aí eu só vi que tinha terrorista no Brasil. Isso eu vi hoje. Mas eu não sei qual que é o contexto da situação da Petrobras lá, para te dizer se o TCU está fiscalizando, se não está. Mas vamos supor que tem dinheiro da União e não sabe como foi gasto. Aquela compra da Passadina lá, né? Pronto, ali seria, sem dúvida nenhuma, o TCU poderia fiscalizar aquilo lá. Porque aí você tem uma compra feita pela Petrobras de uma unidade de extração que não funciona. Então tem alguma coisa errada nisso aqui. Né? Seria aí caberia aí uma fiscalização feita pelo Congresso e Tribunal de Contas. Tá? Mas os meandros ali do processo, confesso para você que eu não sei muito. Queridos, preparados? Vamos começar?
Processo legislativo ordinário. Nós vamos trabalhar agora com o processo de criação de leis ordinárias. Tá? Onde é que está previsto isso aqui? Artigo 61 da Constituição Federal. O artigo 61 da Constituição Federal é um artigo super importante para a sua leitura. Quando vocês estiverem estudando, vocês precisam lê-lo, ok? E o artigo 61 da Constituição Federal, ele vai falar como que vai funcionar a parte deste processo ordinário. Como eu disse para vocês antes de sairmos para tomar um café, eu vou estudar no processo ordinário a elaboração de leis complementares também, ok? Mas vamos começar aqui estruturando o processo legislativo ordinário. O processo legislativo ordinário, ele é composto de 3 fases. 3 fases. A primeira fase é chamada de fase introdutória. Segunda fase, fase constitutiva. Terceira fase, fase complementar. Então, nós temos aí 3 fases dentro do processo legislativo ordinário. Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. A fase introdutória é a introdução, é o início do processo legislativo. Então, ele é composto por um momento. O momento da chamada iniciativa. Nesta fase, a gente aprende quem que pode iniciar o processo de criação de leis no Brasil. Ok? A fase constitutiva é composta de 3 momentos. Discussão, votação e sanção. Discussão, votação e sanção. Ok? Esses são os 3 momentos da fase constitutiva. É aqui que a lei vai ser construída. Depois nós temos a terceira fase, fase complementar, composta de 2 momentos. Quais são os 2 momentos da fase complementar? A promulgação e a publicação. Tranquilo? Pronto. A criação de lei é isso aqui. Começa aqui, termina aqui. Dúvidas? Podemos passar para outra parte da matéria? Lógico que não é isso, né? Então, o que nós vamos fazer agora? O que cai na prova é o que está dentro disso. Então, nós vamos agora mergulhar em cada um destes momentos aqui. Começando pelo primeiro momento, que é a fase da iniciativa. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar agora é a iniciativa. Tá? Quem pode iniciar o processo legislativo? Quem pode propor a criação de leis no Brasil? Iniciativa. Queridos, acompanhe comigo a leitura aí do artigo 61 no seu caput. O artigo 61, no caput, diz assim: a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Isso é quem pode propor a criação de lei no Brasil. Ok? Não precisaria dizer isso para você, mas vou dizer para dormir tranquilo essa noite. O que você tem que fazer com esta lista? Decorar. Você vai decorar esta lista porque essa lista ela é super perguntada em prova. Então, eles adoram perguntar em prova quem pode propor a criação de leis no Brasil. Então, você tem que lembrar que é membro ou comissão da Câmara do Senado do STF, ou da Câmara do Senado do Congresso Nacional, o Presidente da República, o STF, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e o cidadão. Essa lista, caput do artigo 61. Esta é a galera que pode propor a criação de leis no Brasil. Ficou claro aqui? Tá? Você vai decorar quem pode propor a criação de leis no Brasil. Tudo bem? Algumas peculiaridades sobre estes legitimados que vocês precisam se preocupar. Primeira peculiaridade é em relação ao Presidente da República. O parágrafo 1º do artigo 61, que está aí, ele traz a lista de competências
legislativas privativas do presidente. Significa dizer que no parágrafo 1º do artigo 61, só o presidente da República pode propor a criação de leis sobre essas espécies normativas aí. Então, para a gente entender, o parágrafo 1º diz: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que 1. Fixe ou modifique o efetivo das Forças Armadas. 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Dispõe sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração territórios. C. Servidores públicos da União, território, seu regime jurídico, provimento de carga, estabilidade e aposentadoria. D. Organização do Ministério Público, Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, do DF, território. E. Criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública, observado o disposto no artigo 84.6. F. Militares das Forças Armadas, seu regimento jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. O que cai em prova? Ele vai colocar lá: compete privativamente ao presidente da República propor a criação de lei versando sobre a aposentadoria e servidor público. Certo ou errado? Certo, porque está nessa lista. Entenderam a ideia? Então, esta lista tem que ser memorizada. Porque quando for perguntar em prova, para você saber responder, você vai ter que saber o que está escrito aqui. E sobre esta lista, eu tenho 2 problemas para passar para vocês. O primeiro problema é no projeto de lei que já foi aprovado e já está em vigor no Brasil, que ampliou a aposentadoria para servidor público para 75 anos. Este projeto de lei que já está em vigor no Brasil, ele foi proposto por um senador da República. Só que a Constituição diz que projeto de lei sobre a aposentadoria de servidor, iniciativa privativa do presidente. Então, esta lei, ela está sendo questionada no STF no que tange a constitucionalidade dela. Tá? Esse é um pequeno problema. Não tem nenhuma decisão, mas acompanhem, porque dependendo da decisão, isso aqui vai impactar na sua prova com certeza absoluta. Segunda observação. Você viu aqui que ele fala organização do Ministério Público? Dentre os legitimados, nós temos o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Então guardem o que eu vou lhes dizer agora. Na competência de organização do MP, a competência vai ser solidária. Aqui está escrito que é privativo do presidente. E lá no meio do PGR vai dizer que é privativo do PGR. Como você tem 2 regras constitucionais, então a doutrina resolveu dizendo que a competência é solidária. Quem pode propor a criação de leis sobre Ministério Público? Presidente e o Procurador-Geral da República. Tudo bem? Questãozinha top essa aqui. Posso avançar? Então tá aí o desafio, né? Junto com o que você decorar os legitimados, você já decora as competências privativas do presidente, beleza? E aí depois já vai e decora o parágrafo 2º também. O parágrafo 2º, ele vai falar sobre o chamado projeto de lei de iniciativa popular. Projeto de lei de iniciativa popular é aquele proposto pelo cidadão, que é um dos legitimados. Então o cidadão pode propor a criação de leis de acordo com o parágrafo 2º do artigo 61. Quais os requisitos para que o cidadão possa propor lei no Brasil? É necessário ter pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Ok? Você acha que isso aqui é uma coisa interessante para você perguntar em prova? Super. Você acha que você vai lembrar? Se você não ficar repetindo isso sistematicamente, eles vão perguntar isso na tua prova e você erra. Então, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Em cada estado, a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Então, para se propor uma lei de iniciativa popular, um cidadão sozinho não propõe. Ele tem que estar dentro dessa estrutura que eu acabei de falar. Tudo bem aqui? Terceira peculiaridade sobre os legitimados. Poder Judiciário
Então, nós falamos STF e tribunais superiores, que, diga-se de passagem, conseguiram um aumento de 80% agora, até 80%, diga-se de passagem, o que significa que um concurso para o Poder Judiciário vai ser tesão demais a partir de agora, porque o nível médio, salvo engano, foi para 6, 7 pau, nível superior foi para 9 conto, tá top. Imagina, nível médio, 7 conto. Não é igual a Câmara e Senado Federal, né, que é 17. Mas dá para começar, né? Compra o pãozinho de manhã, tal, de boa, humilde ainda, né? Começa humilde. E um dia você chega lá em cima. Então, STF, tribunais superiores, podem propor a criação de leis sobre a estrutura do Poder Judiciário. Procurador-Geral da República pode propor a criação de leis sobre a estrutura do Ministério Público. Então, você tem que ter essas duas informações. Uma terceira. Existe um legitimado que não está aqui, mas que acabamos de falar antes de entrarmos no processo legislativo. Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União, ele tem legitimidade para propor projeto de lei sobre a sua estrutura. Ok? Não está nessa lista aqui, mas ele vai ter legitimidade para propor a criação de leis sobre a sua estrutura. Tranquilo? E é isso aí. Dúvidas até aqui? Posso avançar? Vocês estão vendo que são detalhes. Estou jogando um monte de detalhe na cabeça de vocês, hein? Fiquem espertos. Posso continuar? Queridos, o presidente faz parte do Poder Legislativo? Sim ou não? Vou perguntar de novo, porque vocês não estavam focados em mim. O presidente da República, ele faz parte do Poder Legislativo, sim ou não? Não, gente. O presidente da República é do Poder Executivo, ok? Então, ele não cria lei. Vocês concordam comigo que o presidente não cria lei? O STF faz parte do Poder Legislativo? Não. O STF é do Poder Judiciário. Ele não cria lei. Então, você tem um monte de legitimado aí que não cria lei. Eles podem apenas propor. E aí surge uma pergunta fantástica de prova. Tá, se o presidente não pode criar, mas pode propor, quando ele tiver a ideia de uma lei, ele leva para quem essa lei? Ele tem que levar para o Congresso Nacional aprovar essa lei. Tudo bem? O Congresso Nacional, ele é composto de quantas casas? 2 casas. 2 casas. No processo legislativo, essas 2 casas serão chamadas na primeira casa, casa iniciadora, e a segunda casa será chamada de casa revisora. Casa iniciadora, casa revisora. Queridos, quem vai propor o projeto de lei, leva o projeto de lei para a casa iniciadora. A casa iniciadora discute e depois manda para a casa revisora. A casa iniciadora inicia, a casa revisora revisa. Tudo bem? Quem que pode ser casa iniciadora e quem que pode ser casa revisora? As duas. Se a Câmara dos Deputados for casa iniciadora, quem que será revisora? O Senado. Se o Senado for casa iniciadora, quem que será revisora? Câmara. Tudo bem? Só que a Constituição estabeleceu uma ordem para que isso ocorra. Ou seja, a casa iniciadora será escolhida de acordo com quem propor o projeto de lei. Entenderam? Então, para eu saber quem que é a casa iniciadora, eu preciso saber quem está propondo o projeto de lei. Qual a regra adotada no Brasil? A regra é que a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Lembre-se disso. Então, a regra é que a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Querido, se um professor de direito olha para você e fala, esta é a regra, o que ele está escondendo atrás em forma de punhal? Exceção. E é a exceção que ele vai enfiar no teu fígado. Porque é a exceção que vai fazer diferença na tua prova, entendem? Meio que boneca assassina, assim. Então, se a regra é que a casa iniciadora é a Câmara, a exceção só pode ser o quê? A casa iniciadora será o Senado. Tudo bem?
Para a gente decorar quais são quem que inicia onde, nós vamos decorar primeiramente as exceções. O que não foi exceção é regra. Tudo bem? São 3 exceções. Só existem 3 situações em que o processo legislativo começa no Senado. Só 3. Então fica fácil para decorar. Só existem 3 situações em que o processo legislativo começa no Senado. Preste atenção que é muito complexo isso. Primeira exceção. O processo legislativo começa no Senado se ele for proposto por um senador. Viu como é que é complexo? Ok? Tipo, é óbvio. O senador não vai atravessar para outro prédio para pôr o projeto de lei. Se na própria casa onde ele trabalha, vota o projeto de lei. Entenderam aqui? Então, primeira exceção. Projeto de lei proposto por senador. Se o senador propor, começa no Senado. A segunda exceção. A segunda exceção é que se o projeto de lei for proposto por uma comissão do Senado, mesma coisa. Se a comissão é do Senado, ela não precisa ir para o outro prédio para propor o projeto de lei. Ela fica no prédio dela, porque o Senado é casa legislativa. Tudo bem com as 2 exceções? Então, primeira exceção, projeto de lei começa no Senado se é proposto por um senador. Segunda exceção, projeto de lei começa no Senado se é proposto por uma comissão do Senado. Ok? A terceira exceção é mais delicada, preste atenção. A terceira exceção, o projeto de lei vai começar no Senado se ele for proposto por uma comissão mista do Congresso Nacional. Queridos, comissão mista do Congresso Nacional, como o próprio nome diz, se ela é uma comissão do Congresso e ela é mista, quem que faz parte dessa comissão? Deputados e senadores. Todo mundo visualiza isso? Ok. Se tem deputados e senadores, cada um tem direito de puxar a sardinha para o seu lado. Então, o que o regimento da casa diz? Toda vez que o projeto de lei for proposto por uma comissão do Congresso, uma vez ele começa na Câmara, outra vez ele começa no Senado, para dar chance para os 2 lados. Entenderam? Se uma vez ele é na Câmara, outra vez no Senado, nasce aqui a terceira exceção, onde o processo legislativo começa no Senado. Repetindo, o processo legislativo começa no Senado quando ele é proposto por um membro do Senado, por uma comissão do Senado ou por uma comissão mista do Congresso Nacional. Lembrando que quando for proposto por comissão mista do Congresso Nacional, ele vai ser de forma alternada. Ora começa na Câmara, ora começa no Senado. Entenderam essa lógica? Essas são as 3 exceções. Todos os outros, o projeto de lei vai começar onde? Na Câmara. Então, se cai na tua prova, o presidente da República propôs um projeto de lei, onde começa? Câmara. O cidadão propôs um projeto de lei, onde começa? Câmara. Se não é exceção, é a regra. E a regra é Câmara. Todo mundo entendeu isso aqui? Essa é uma das questões mais perguntadas em prova. Então, você tem que saber essa associação de quem propõe. E é lógica. Veja a lógica por trás da parada. Se a regra é a Câmara, a exceção é o Senado. Quem vai propor no Senado? Membro do Senado, comissão do Senado. E a única que pode um pouco confundir é a comissão mista do Congresso. Mas você vai lembrar, se ela é mista, tem deputado e senador. Ora começa na Câmara, ora começa no Senado. Ficou claro aqui para vocês? Tudo bem? Posso avançar? Estamos no primeiro momento do processo legislativo. Então, agora eu já sei quem pode iniciar e já sei onde pode começar. Tudo bem? Vamos então agora sair da fase da iniciativa e entrar agora na fase constitutiva. O projeto de lei foi proposto por quem quer que seja e ele foi apresentado à casa iniciadora, que pode ser qualquer uma das duas. Tudo bem? O que acontece na casa iniciadora? A casa iniciadora, ela vai fazer a discussão e ela vai fazer a votação. Tudo bem? E onde a casa iniciadora vai discutir e vai votar o projeto de lei? Prestem atenção. Existem 3 lugares que ocorre discussão e votação. Quais são esses 3 lugares?
CCJ, essa aqui você vê direto na televisão. Comissão de Constituição e Justiça. Ok? Então, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Depois, ele vai passar pelas CTs, que são chamadas comissões temáticas. Tem várias. Então, o projeto de lei passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Depois ele passa pelas comissões temáticas, podem ter várias. Depois que passar pelas comissões temáticas, vai a plenário e ocorre a votação última, que vai definir os rumos do projeto de lei. Ok? Então, o projeto de lei na casa iniciadora, ele será discutido e votado na CCJ, na comissão temática e no plenário. Todo mundo entendeu isso aqui? O que a CCJ faz? Atenção, porque a atribuição da CCJ é super importante para a prova. A CCJ, ela faz o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Então, o que a CCJ vê? Se aquele projeto de lei, ele é o quê? Constitucional ou não. Para a galera que é formada em direito, para a galera que está fazendo um concurso mais elaborado, guardem o que eu vou lhes falar. Ela faz o chamado controle de constitucionalidade prévio e político. Por que ele é prévio? Ele é prévio porque ele é antes da lei estar pronta. E ele é político porque quem faz o controle é um órgão político. Ok? Posso avançar aqui? A CCJ, ela quando analisa, ela emite um parecer. E este parecer é definitivo. Dizemos que o parecer da CCJ tem caráter terminativo. Prestem atenção nessas palavras. O que significa dizer que o parecer da CCJ tem caráter terminativo? Se a CCJ disser que é inconstitucional, o projeto de lei já para ali, nem avança. Agora, se a CCJ disser que ali é constitucional, ele segue o seu caminho. Por isso que o parecer é terminativo. Quem compõe a Comissão de Constituição e Justiça? A composição é uma organização do regimento interno da casa. Aí eles vão fazer lá a eleição dos membros da CCJ, a eleição dos membros da comissão temática. A CCJ é uma comissão permanente. Então ela fica em funcionamento. Para cada uma das gestões lá, eles vão ter uma comissão que vai fazer parte. A comissão temática, ela é diferente porque ela pode surgir e acabar. A comissão temática vai existir quando for necessário. Por exemplo, quem não se lembra quando o Tiririca foi presidente da Comissão Temática de Educação? Olha, entendeu aqui? Sim, ele foi presidente da Comissão Temática de Educação. Exatamente para discutir projetos de lei educacionais. Tiririca era o presidente da parada. Então, eles vão fazendo essa composição de acordo com a necessidade da casa. Ok? Entenderam a CCJ com o seu parecer? Então, quando passa na CCJ, é um bom sinal. Mas não é tudo. Geralmente o jornal coloca lá: projeto de lei aprovado na CCJ. E todo mundo já vai... É bom, mas não significa ainda nada. Ainda tem muita coisa pela frente. Porque aí vão surgir as comissões temáticas. Para cada projeto de lei podem ter várias comissões temáticas diferentes. E as comissões temáticas se preocupam em quê? Em analisar temas atrelados com aquele projeto de lei. Quando vocês forem a Brasília, visitem um Congresso Nacional. De preferência quarta-feira, que é o dia que eles trabalham. Os outros dias eles não estão lá. Sim, eles não trabalham os outros dias, só quarta. Por isso que está demorada as paradas. Tá? Aí você chega na quarta-feira, as comissões são abertas ao público. Aí você passa lá, tá os deputados discutindo, você entra lá. Aí senta. Aí fica lá vendo o que os caras estão falando. Queria dar uma sugestão aí. Você vai lá, se inscreve, você dá sugestão na comissão, se quiser. Geralmente é facultado o acesso quando a comissão temática tá de boa ali. Se for um tema muito delicado, tipo redução da maioridade. Tema delicadíssimo. Aí chega na comissão temática, é porrada.
Ninguém jogando sapato na cara do outro. Aí você tem que ter esse cuidado de capacete e tal, né? Mas se tu conseguir entrar, vai lá assistir. É super legal. Fiz isso várias vezes. Ia lá no Congresso ficar assistindo discussão de comissão temática. Comissão de Constituição e Justiça. Às vezes você consegue entrar, às vezes tem vaga. Mas é aberto, fica aberto ao público lá. Ok? A comissão temática podem ter vários. E elas também vão emitir um parecer. Só que o parecer da comissão temática é diferente. Ele é um parecer meramente opinativo. Porque ele só vai emitir uma opinião sobre o que ele acha daquele projeto de lei. Então essa questão já caiu várias vezes em prova. A diferença do parecer da CCJ e da comissão temática. Enquanto o da CCJ é terminativo, o da comissão temática é opinativo. Tudo bem? Questãozinha bem top aqui para a sua prova. Posso avançar? Uma vez o projeto de lei passando pela CCJ e pela comissão temática, ele vai para plenário. Semana passada, o projeto de lei que reestrutura o meu cargo público foi a plenário e foi aprovado. Ganhei um ultra mega power aumento de 10% dividido em 2 vezes. 2 vezes, gente. Enquanto o judiciário ganhou 85%. Mas faz parte. Quem manda passar no executivo? Plenário é que decide o Paranauê todo. Plenário é a decisão que vai definir o rumo do projeto de lei. E quando a gente chega no plenário, eu preciso abrir um parêntese aqui agora. É um parêntese um pouco grande, porque nós vamos estudar agora, dentro desse parêntese, eu quero estudar com vocês as regras dos quórums de aprovação. Nós precisamos aprender quais são os quórums de aprovação dos projetos de lei que nós temos no Brasil. Quais são as espécies de quórums que nós temos? O que é o quórum? Quórum é a quantidade mínima de votos. Tudo bem? Então, quórum é a quantidade mínima de votos. E existem vários quórums que vão aparecer na Constituição e que vão aparecer no processo legislativo também. Todos os quórums são representados pela palavra maioria. Então, quero aprovar um projeto de lei X, eu preciso de um tipo de maioria. Tudo bem? Quando você enxerga essa palavra maioria, quando alguém fala maioria, você pensa em quê? O que é maioria? Pronto. Naturalmente, todo mundo quando fala assim maioria, pensa em 50% mais um. Ok? Só que no processo legislativo dá errado. E por que dá errado? Vamos fazer uma conta? Quantos senadores nós temos? Vou pegar o número mais fácil aqui. 81. 50% de 81 dá quanto? 40,5. Mais um? 41,5. Qual que é a maioria do Senado? Qual que é? A naturalidade do brasileiro é aumentar o número quebrado para cima. E aí a gente falaria 42. Aí você erra a questão da prova. Porque a maioria do Senado não é 42, é 41. Só que se você pensar que a maioria é 50% mais um, você vai chegar no 42. Entenderam? Eu quero mudar a forma de vocês pensarem. Ok? Como é que eu quero que vocês pensem a partir de hoje? Maioria. Você vai pensar como concurseiro. Maioria, esquece a parada de 50% mais um. Porque 50% mais um só dá quando o número é par. Agora eu te pergunto, qual que é o órgão no Brasil que a composição dele é par? Nenhum. E por que nenhum órgão tem a composição par? Por quê? Porque tem que ter desempate, meus queridos. Eles votam e não pode ser par. Porque se for par, tiver 20 no órgão, aí 10 vota de um lado, 10 vota do outro, o que você faz? Você não sai do lugar. Todo órgão colegiado no Brasil, o número dele é ímpar. Então, pensar 50% mais um não funciona. Sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. E a banca sabe que o aluno pensa assim. Aí o que ela mete na prova? A maioria absoluta do Senado é 42.
Aí o cara vai igual um patinho na lagoa, e não é 41. Mas como é que eu chego no 41? Então eu vou te ensinar uma forma, eu quero que você substitua no teu cérebro. Toda vez que a partir de hoje alguém perguntar para você qual que é a maioria, você vai dizer que a maioria é o primeiro número inteiro após a metade. Então, maioria é o primeiro número inteiro após a metade. Sua mãe chegou e falou assim, filha, quanto que deu a maioria dos docinhos? O que você vai fazer? Não importa, porque primeiro número inteiro após a metade vai dar certo sempre. Você vai chegar, mãe, é o primeiro número inteiro após a metade. Sua mãe vai falar, que isso, menina? Menina, sabe o que está estudando? E você ainda estufa o peito. Que esse 50% mais um, que é primeiro número inteiro após a metade. Porque, pensando assim, sempre vai dar certo. Então, raciocina comigo. 81 senadores, ok? Qual que é a metade de 81? 40,5. Qual que é o primeiro número inteiro após a metade? 41. Eu chego nele. Se eu não pensar assim, eu não chego na maioria correta. Aí você vai errar a questão da prova. E eu já fiz prova, por exemplo, da FCC, que aparecia letra A, 42, letra B, 41. Só acerta quem sabe calcular. Entenderam como é que funciona? Então, a partir de hoje, calcular maioria é primeiro número inteiro após a metade. Ficou claro para vocês? Então, coro é maioria. Coro é maioria. Maioria. E você já sabe como calcula a maioria. Tranquilo? Eu quero ensinar para vocês as 3 espécies de maioria que vocês vão encontrar na Constituição. A primeira maioria, nós chamamos de maioria simples. Ou relativa. Escreva aí. Maioria simples ou relativa. Todas as vezes que aparecer na tua prova maioria simples ou relativa, você sempre vai emendar uma coisa. Apareceu maioria simples ou relativa, você sempre vai emendar dos presentes. Apareceu maioria simples ou relativa, você vai dizer maioria simples ou relativa dos presentes. A maioria simples ou relativa é sempre dos presentes. Então eu vou contar a maioria quem está na casa. Então a maioria simples ou relativa é sempre dos presentes. Habitue-se a falar sim. É redundante isso, mas te dá dinheiro, porque você acerta a questão, entendeu? Maioria simples ou relativa dos presentes. Não me pergunte isso de novo. Tranquilo? Segunda maioria. A segunda maioria é a chamada maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria absoluta dos membros. Olha o que você vai fazer sempre. Toda vez que você lê maioria absoluta, você vai emendar o quê? Dos membros. Toda vez que aparecer, é necessário o voto da maioria absoluta. O que seu cérebro tem que fazer? Dos membros. Entendeu? Maioria absoluta é dos membros. Então, o que importa quando me perguntarem qual que é a maioria absoluta do Senado? Eu tenho que saber qual que é a quantidade do Senado. O Senado tem quanto? 81. Qual que é a maioria absoluta do Senado? A maioria absoluta do Senado é a maioria absoluta dos membros. Eu pego 81, metade, 40,5. Primeiro número inteiro após a metade, 41. Qual que é a maioria absoluta do Senado? 41. E se eu tiver apenas 70 senadores presentes, qual a maioria absoluta do Senado? Não, Bisonho, 41. Porque a maioria absoluta do Senado é sempre a mesma, porque a maioria absoluta é dos membros. Olha que fácil. Agora, se eu tenho 70 presentes, qual que é a maioria relativa dos presentes? Metade de 70, 35. Primeiro número inteiro após a metade,
36. Pronto, eu tenho a maioria relativa. A maioria relativa ou simples vai depender da quantidade de membros presentes. Mas a maioria absoluta é sempre a mesma. Ficou claro isso para vocês? E por que é sempre a mesma? Porque a maioria absoluta é sempre dos membros. E maioria simples ou relativa é sempre dos presentes. Se você guardar isso, cara, você vai acertar essa questão mole na sua prova. Tudo bem? Terceira maioria. A terceira maioria é chamada de maioria qualificada. Maioria qualificada ou especial, apareceu no CESP esse ano, especial a palavra. O que é maioria qualificada? Maioria qualificada é uma maioria acima da maioria absoluta. Maioria qualificada é uma maioria acima da maioria absoluta. Exemplo. Vamos ver quem está estudando mesmo. Quantos votos eu preciso para condenar o presidente no Senado Federal no processo de impeachment que vai ter agora? 2/3. 2/3 é mais do que a maioria absoluta. Então eu posso chamar 2/3 de maioria qualificada. Então geralmente a maioria qualificada ela vem representada por uma fração. Nós vamos aprender na nossa próxima aula que para aprovar uma emenda constitucional, que é um processo especial, é necessário ter o voto de 3/5 dos membros. 3/5 é uma maioria qualificada, porque ela é mais do que a maioria absoluta. Entenderam? Então, maioria qualificada é uma maioria que geralmente vem expressa em números fracionários e ela é sempre em relação aos membros. O único que leva em consideração os presentes para calcular é maioria simples ou relativa. As outras maiorias, todas sempre em relação aos membros. Ok? Então cai na tua prova lá. É necessário 2/3 dos presentes para condenar o presidente. Certo ou errado? Errado, porque 2/3 é sempre dos membros. E aí assim a gente vai construindo uma estrutura estratégica dentro do seu cérebro para você acertar as questões de prova. Entenderam a ideia? Posso avançar? Preste atenção que eu vou dar a utilidade dessas maiorias agora para vocês. Onde eu uso maioria simples? A regra é que toda discussão, toda votação no Congresso se resolve pelo voto da maioria simples. Então ele é a regra. A maioria das coisas são discutidas e votadas e aprovadas pelo voto da maioria simples. Só não será aprovado pelo voto da maioria simples quando a Constituição exigir maioria absoluta ou maioria qualificada. Ok? Então, aprovação de lei ordinária, maioria simples. Aprovação de medida provisória, maioria simples. Aprovação de lei complementar, maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é utilizada para aprovar a lei complementar. Lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta. Ok? A maioria absoluta tem uma outra utilização super importante. A maioria absoluta é o quórum mínimo para iniciar qualquer discussão na casa. Se eu não tiver presente na sessão a maioria absoluta, eu não posso votar nada. Entenderam a ideia? Queridos, raciocinem comigo. Eu tenho 40 senadores presentes. Quantos votos eu preciso para aprovar uma lei ordinária? Quanto? Nenhum, gente. Porque se eu tenho só 40 senadores, eu não consigo nem votar, entendeu? Entendeu, não? Para votar, para iniciar qualquer discussão, precisa ter maioria absoluta. E qual que é a maioria absoluta do Senado? 41. Se eu tenho 40 senadores, eu nem consigo votar, quanto mais aprovar. Entendeu a sacanagem aqui? Então, para iniciar a discussão, eu tenho que ter 41. Se eu tenho 40 senadores presentes, eu não discuto e não voto nada. É o mínimo. Por isso que é difícil aprovar coisa no Brasil, porque eles não vão. Eles não vão. É muito difícil.
Na semana passada eu acompanhei a votação, porque era o projeto de lei da minha carreira. Então eu fiquei acompanhando. Sentei lá, fiquei acompanhando a votação do Senado Federal. E aí teve uma hora que o presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou e falou assim: pessoal, convoque todo mundo, todos os senadores, por favor. Aí sai no áudio do Senado. Todos os senadores, por favor, vem pra cá, que a gente vai começar a votação. Olha só o que ele fez. Eu preciso do quórum mínimo de maioria absoluta para iniciar a discussão. Entenderam a ideia? Aí se eu tenho 41 senadores, presta atenção, porque a minha pergunta é sempre a te ferrar, você já sabe disso. Eu tenho 41 senadores. Eu posso iniciar a votação? Sim ou não? Sim, porque eu tenho uma maioria absoluta. Quantos votos eu preciso para aprovar uma lei complementar? Quantos? 41. Se eu tenho 41 senadores presentes e para aprovar a lei complementar eu preciso de maioria absoluta, quantos votos eu preciso? Todos. Agora, se eu tenho 41 senadores presentes, quantos votos eu preciso para aprovar uma lei ordinária? Maioria simples. Como é que eu calculo? Primeiro número inteiro após a metade. Metade de 41, 20 e meio. Primeiro número inteiro, 21. Então, 21 senadores, eu aprovo uma lei ordinária. Então, você pode se deparar com uma questão de prova que vai pedir para você fazer esses cálculos matemáticos. Eu sei que é muito difícil somar, diminuir, é muito foda. Mas, se você prestar atenção, você não tem como errar isso aqui. Desde que você tenha entendido o que eu acabei de explicar. Maioria simples é sempre dos presentes. Maioria absoluta e qualificada é sempre dos membros. Pronto, guarde isso sempre. Posso avançar? Posso? Faz pelo menos assim. Isso, beleza. Entendido isso aqui, eu não volto mais nisso, a não ser, obviamente, quando você tiver dúvida, você pode perguntar, sem problema algum. Mas eu não volto mais nisso. Isso aqui vai ser importante a partir de agora, isso aqui vai te encontrar na tua prova. Se eu já sei como é que é o quórum, agora eu consigo votar a parada no plenário. E aí, agora nós vamos resolver o que vai acontecer com esse projeto de lei na casa iniciadora. Queridos, o projeto de lei chegou no plenário da casa iniciadora, ali vai ter a votação, que vai resolver o que vai acontecer com esse projeto de lei. Tudo bem? Existem duas possibilidades para o projeto de lei na casa iniciadora. Duas. Este projeto de lei pode ser rejeitado e este projeto de lei pode ser aprovado. Tudo bem? Então, o projeto de lei na casa iniciadora, ele pode ter duas consequências apenas. Ou ele é rejeitado ou ele é aprovado. Ok? Projeto de lei rejeitado na casa iniciadora, ele deve ser arquivado. Guardem isso. Projeto de lei rejeitado, ele deve ser arquivado. Projeto de lei está na casa iniciadora, foi rejeitado, ele deve ser arquivado. Não segue o teu caminho, morre ali. Vai ser arquivado. Ok? Eu preciso complicar um pouco agora. Estão comigo? Então vamos lá. Se o projeto de lei foi rejeitado, ele é arquivado. Se ele foi arquivado, pergunta de prova, essa é top. Ele pode ser desarquivado dentro da mesma sessão legislativa? Nossa, olha as coisas que eu trouxe para você pensar agora. Eu trouxe agora uma perguntinha envolvendo uma informação que eu dei no início da aula. Projeto de lei arquivado, ele pode ser desarquivado dentro da mesma sessão legislativa? Entenderam a pergunta? O que é a sessão legislativa mesmo? É o período de um ano dentro do todo da legislatura. Ela começa em fevereiro e ela termina em dezembro, ok? Isso é a sessão legislativa. Imaginemos que o projeto de lei foi proposto em fevereiro e ele foi rejeitado. Ele pode ser reapresentado dentro da mesma sessão legislativa? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Quando? Ele só pode ser desarquivado se tiver assinatura pedindo desarquivamento de pelo menos a maioria
absoluta de qualquer uma das casas. Essa é uma questão de altíssimo nível. Repetindo. O mais divertido é olhar a cara de vocês. Então, projeto de lei rejeitado, ele é arquivado. Ele pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa? Pode. Mas ele só pode ser reapresentado se tiver o voto da maioria absoluta de qualquer uma das casas. Então, para desarquivar, a maioria absoluta de qualquer uma das casas que pode pedir. Se eu não tiver a maioria absoluta, eu não desarquivo. Entenderam isso aqui? Então, projeto de lei arquivado, ele só pode ser desarquivado se tiver a maioria absoluta de qualquer uma das casas. Foi arquivado na Câmara. O Senado pode desarquivar? Pode, desde que tenha maioria absoluta dos seus membros pedindo desarquivamento. Ok? Tudo bem até aqui? Posso avançar? Fala, minha linda. Isso eu falei dentro da mesma sessão legislativa. Se for na outra sessão legislativa, precisa da maioria absoluta para desarquivar? Não. Ok? Então, a necessidade da maioria absoluta é dentro da mesma sessão legislativa. Então, cuidado com a pergunta como vem em prova, porque ele pode jogar uma pergunta assim: projeto de lei arquivado só pode ser reapresentado na mesma legislatura se tiver o voto da maioria absoluta dos membros. Certo ou errado? Errado. Não é legislatura. É dentro da mesma sessão legislativa. Entenderam? Por isso que aquela nomenclatura lá era importante naquele momento. Eu preciso complicar um pouco mais. Preciso mesmo, juro que eu preciso. Tô com dó de vocês, mas eu preciso. Fala, minha linda. Se tiver, não importa para nós. Porque regimentalmente pode ter alguma coisa. Mas, eu duvido. O Código Civil brasileiro ficou 20 anos sendo discutido no Congresso. Você entende 20 anos? 20 anos. Código Civil brasileiro, que foi aprovado, o último, ficou 20 anos. Arquivo, desarquivo, arquivo, desarquivo, arquivo, desarquivo, arquivo, desarquivo. Todo ano. Até aprovar. Entendeu? Então, quase ultrapassou o tempo da própria Constituição. Se for na próxima sessão legislativa, ele precisa de quantos? Um só pode propor? Porque aí qualquer parlamentar pode propor o projeto de lei. Se é para a próxima sessão legislativa, qualquer parlamentar pode ir lá e falar: eu quero desarquivar isso aqui. Tem uns projetos de lei, se vocês acompanharem, um dia vocês se interessarem, que eles são arquivados, aí todo ano alguém vai lá e desarquiva. Por exemplo, tem um projeto de lei que me interessa. Me interessa em termos, mas tem a ver com a minha carreira. Que é a regularização do porte de arma do agente penitenciário. Todo ano eles vão lá, desarquiva, não tem quórum, aí não aprova, aí arquiva, aí vai lá e desarquiva. Entendeu? Então tem essas paradas assim. Tem muitos projetos de lei que ficam nessa novela. Agora, se quiser reapresentar na mesma sessão, só pela maioria absoluta dos membros. Ok? Lembra que eu falei que ia complicar um pouco mais? Isso que eu expliquei agora tem um nome que você tem que guardar. Tá? Para as provas capetóticas. Chama-se princípio da irrepetibilidade relativa. Olha que lindo. O nome do seu cachorro, cara. Dá pra você colocar o nome do seu cachorro hoje à noite lá. Tá procurando o nome? Tá aqui. Princípio da irrepetibilidade relativa. Tenta entender a lógica do nome. O que é o princípio da irrepetibilidade relativa? Ele está dizendo que o projeto de lei arquivado é irrepetível na mesma sessão, salvo se tiver o voto da maioria absoluta. Por isso que é irrepetível relativo. Entendeu a lógica? Então, princípio da irrepetibilidade relativa. O projeto de lei, ele é irrepetível, salvo
se tiver a maioria absoluta dentro da mesma sessão legislativa. Vocês prometeram que iam ficar tranquilos e ninguém ia desistir. Eu falei isso a primeira coisa. Eu falei, ninguém desista de mim. Se eu vier na próxima aula não tiver ninguém aqui, vou ficar triste. Eu só preciso que vocês acreditem que do mesmo jeito que um dia eu não sabia disso e hoje eu estou falando para vocês aqui sem ler nada, vocês também vão fazer a mesma coisa. É só vocês repetirem a mesma quantidade de vezes que eu repeti. Tenta imaginar quantas vezes eu repeti essa mesma coisa. Por isso que eu falo aqui, eu tô falando. Tá tudo aqui na minha cabeça. São 8 anos fazendo isso. Não que você precise de 8 anos para passar. Né? Calma. Né? Calma. Né? Ali você fazer umas 5 repetiçõezinhas ali já vai te ajudar pra caraca. Posso avançar? Porque eu tô aqui. Tudo bem? Não, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você chega em casa, toma uma cerveja e seu marido vai falar assim, amor, cala a boca! Irrepetível! Você é irrepetível. Você não tem legitimidade para propor qualquer discussão. Cadê a maioria? Já chega, surta logo. Já surta em casa que seu marido vai entender o recado. Entendeu? Você teve aula de processo legislativo. Tudo bem aqui? Então, entenderam o rejeitado? Eu vou repetir de novo isso aqui, de novo daqui a pouco, tá? Essa é a primeira possibilidade do projeto de lei na casa. Qual que é a segunda possibilidade do projeto de lei? Ser aprovado, que é o que nos interessa. Se o projeto de lei é aprovado, o que acontece com ele? Vai para a casa revisora. Ufa, só isso, Daniel? Só. Essa é a parte mais importante da aula. Então, projeto de lei aprovado, vai para a casa revisora. Ei, olha só que top. Inclusive, se quiser tirar onda com seu marido, pode dizer só isso aqui, tá top. E aí, como é que falou hoje? Projeto de lei aprovado, vai para casa revisora. Beleza. Tranquilo até aqui? Posso avançar? Posso avançar? Queridos, o projeto de lei chegou na casa revisora. O que a casa revisora faz? Revisa, ok? Então, o que a casa revisora faz? Revisa. E essa revisão é o quê? A mesma coisa que a iniciadora fez. Então, eu não vou repetir. A casa revisora faz essa mesma coisa aqui, ó. Discussão e votação, aonde? CCJ, comissão temática e plenário, com as mesmas características que eu falei aqui. Repetindo. A casa revisora faz o quê? A mesma coisa que a casa iniciadora fez. Discussão e votação na CCJ, comissão temática e plenário. Com tudo que eu falei. Beleza? A única coisa que vai mudar na casa revisora é o resultado da votação. Aqui vocês entenderam? Que na casa revisora acontece a mesma coisa. Discussão, votação, CCJ, parecer terminativo, comissão temática, parecer opinativo, plenário, os quóruns. Beleza? Você percebeu qual que é a diferença da lei complementar para a lei ordinária, então? Está no quórum. Para aprovar a lei ordinária, eu preciso da maioria simples. Para aprovar a lei complementar, eu preciso da maioria absoluta. Essa é a diferença de lei complementar e lei ordinária. O resto é tudo igual. Tudo bem? Então, aconteceu a mesma coisa que na casa revisora. Só que a consequência é diferente. Primeira consequência na casa revisora. A primeira consequência na casa revisora, o projeto de lei foi rejeitado. Ah, Daniel, isso aí eu já sei tudo. Projeto de lei rejeitado, ele deve ser? Arquivado. Repetindo. Projeto de lei rejeitado deve ser? Arquivado. E se ele for arquivado, vai aplicar-se o princípio da irrepetibilidade relativa. O princípio da irrepetibilidade relativa significa dizer o quê? Se ele foi arquivado, ele só pode ser reapresentado dentro da mesma sessão legislativa se tiver o voto da maioria absoluta dos membros. É isso que você tem que cantar hoje quando você for tomar banho no chuveiro. Tá? Então, projeto de lei rejeitado, arquivado, princípio da irrepetibilidade relativa. Tudo bem até aqui? Aqui começa a novidade. Segunda possibilidade do projeto de lei na casa revisora. Ele pode ser aprovado.
com emendas. Então a casa revisora revisou o projeto de lei. Aí olhou e falou assim, ó, tá bacana, a gente aprova, mas a gente acha que tem que ter uma florzinha aqui, um frufru ali, um perfuminho aqui. E aí ele vai lá e emenda o projeto de lei. Ok? O que acontece com o projeto de lei se ele for aprovado com emendas na casa revisora? Tcharará! Ele volta para a casa iniciadora. Vocês vão entender agora o que acontece no Brasil. Para quando você olhar, quando você for votar no parlamentar, você tem que lembrar disso. Que se o cara é gabiruzeiro, ele vai te fuder aqui, ó. Entendeu? Como é que um projeto de lei é aprovado com emendas? Por quê, Daniel? Não houve o acerto prévio. Se vocês assistirem uma votação no Senado ou na Câmara, que já está tudo acertado, é a coisa mais engraçada do planeta Terra. Para quem nunca assistiu, tenha curiosidade, liga na TV Câmara, é público, está aberto aí o sinal. O presidente do Senado, vou pegar um exemplo da semana passada, ele faz assim, se você não, ninguém está prestando atenção nele, fala assim, ó, se você não tem nada contra o projeto de lei, fique como está. É assim que é aprovado. O cara tá lá. Menina! Ontem o churrasco foi top. E o presidente do Senado tá falando. Se você não tem nada contra, fique como está. E eu continuo. Cara, aquela picanha tava top. Entenderam como é que é? Assistam. É desse jeito. Quando o projeto de lei é do tipo polêmico, não houve o acerto prévio, todo mundo senta e fica olhando. E aí alguém levanta a mão e vai lá e pronuncia. Começa uma fila de gente pronunciar, aí vai tumultuando, o cara passa lá a tarde todinha votando no projeto de lei. Mas quando é um projeto de lei qualquer, tipo, projeto de lei criando o dia do índio branco, por exemplo. Ninguém quer saber esse projeto de lei. Só quem tá gritando é a FUNAI lá no cantinho da Câmara, lá fica, e o cara tá aqui na picanha. Então ele aprova como? Para aprovar, quem não tem nada contra fica como está. É assim que o presidente do Senado e da Câmara conduz a casa. Assistam, gente, faz parte da nossa cidadania. É uma experiência top. Óbvio que não se compara com a Casa do Terror, que foi o processo de impeachment na Câmara. Isso não se compara. É um pouco pior. Então, olha só. O projeto de lei aprovado com emendas, o que acontece com ele na Casa Revisora? Ele volta para a Casa Iniciadora. E o que a Casa Iniciadora vai analisar? As emendas. Então, a missão de voltar para a Casa Iniciadora é a Casa Iniciadora analisar as emendas. Ok? Queridos, vamos imaginar que a Casa Iniciadora gostou das emendas. Nós não tínhamos pensado nisso. O que ela faz? Ela pega o projeto de lei com as emendas e manda direto para o outro momento chamado sanção ou veto. Então, o projeto de lei aprovado com emendas, ele volta para a Casa Iniciadora. Quando volta para a Casa Iniciadora analisa as emendas, ok? Se ela gostar das emendas, o que ela faz? Manda o projeto com as emendas direto para a sanção. Entenderam isso aqui? E se ela não gostar das emendas? Se a Casa Iniciadora não gostar das emendas, ela tira as emendas e manda direto para a sanção. Isso aqui é traumático, prestem atenção. Aprovado com emendas na Casa Revisora. Volta para a iniciadora. A iniciadora analisa as emendas. Se gostou, manda com as emendas para a sanção. Se não gostou, tira as emendas e manda direto para a sanção. Eu não sei se você percebeu. Quem manda no processo legislativo? Casa Iniciadora. Pergunta da colega, vai sempre ter emendas na Casa Revisora? Não, porque é a terceira possibilidade ali. Quando todo mundo recebeu seu dinheiro, está todo mundo feliz, aí vai direto. É nesse caso. Alguém contra, fique como está. Passa assim que você nem vê. Nós vamos ver já.
Vocês entenderam o que acontece quando tem emendas? Volta para a casa iniciadora. Se a casa iniciadora gostou da emenda, manda para a sanção. Se ela não gostou, tira a emenda e manda para a sanção. Quem manda no processo legislativo? Casa iniciadora. Por isso que eles brigam até morrer para iniciar o processo legislativo. Porque se ele inicia, ele vai ter essa prevalência de determinar como que ele vai, entendeu? Fala, minha linda. Aí ele só vai votar na casa iniciadora, ele não vai passar para os outros embaixo. Vai só para votar só, não passa por tudo de novo, só as emendas. Essa é a parte mais legal de todas, é porque eu ainda estou aqui, ó. Eu ainda estou aqui. E qual que é o prazo disso? Não existe. Por isso o Código Civil ficou 20 anos sendo discutido. Entendeu? A gente está falando Código Civil. Semana retrasada nós teremos essa aula atualizada também. Foi aprovada a Lei 13.300 que regulamenta mandado de injunção no Brasil. A Constituição é de 88. Nós estamos em 2016. Pelas minhas contas são 28 anos. Há 28 anos que era para ter sido feita uma lei para regulamentar mandado de injunção e não foi feita. Ela foi feita agora. 28 anos. Eu não posso colocar qualquer pessoa no Congresso, entende? É muito séria a nossa responsabilidade aqui. Porque é isso aqui que você vai viver. Isso vai estourar na tua vida. Isso aqui estoura na tua vida. Entenderam como é que funciona? Então não tem prazo. É isso aqui? Posso avançar? Terceira possibilidade do projeto de lei na Casa Revisora. Ele será aprovado sem emendas. Ufa! Se ele for aprovado sem emendas, o que acontece com ele? Vai direto para sanção, que é o mundo ideal de Bob. O mundo ideal de Bob é o quê? Começou, todo mundo recebeu seu dinheiro, bonitinho, aprovou aqui, sanção presidencial, sancionou, já está valendo. Tudo bem até aqui? Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Quem cala, consente. Então tá lá. Oi? Essa é a vantagem de você estar aqui nesse curso do Focus. É um curso que ele te dá a possibilidade de assistir essa aula várias vezes depois. Então assista. Juro para você, assista. E assista exatamente para você consolidar essas informações na sua cabeça. Se todos entenderam, fiquem como estão. Perfeito, cara. Se todos entenderam, fiquem como estão. Com essa cara aí de pasmo, né? Show de bola. Então, eu vou sempre pensar pelo online. O pessoal do online, se não entendeu, manifeste-se. Então, todos entenderam, né? Vamos lá. Beleza até aqui, então? Então, o que eu finalizei agora? Eu finalizei isso aqui, ó. Discussão e votação da fase constitutiva. Agora eu vou entrar no terceiro momento da fase constitutiva, que é na sanção ou veto. Aqui despencam as questões de prova. Então prepare-se, aperta o cinto. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber sobre sanção e veto é que este momento da sanção ou do veto é fora do Congresso. Porque a responsabilidade para sancionar ou vetar é do presidente da República. Então, só quem sanciona ou veta leis no Brasil, presidente da República. Tá, e o que é a sanção de um projeto de lei? Sanção é concordar. O presidente olhou o projeto de lei e concordou. O que ele faz? Sanciona. E o que é o veto? Discordar. O presidente não concordou com o projeto de lei, ele vai lá e discorda. Entenderam a diferença de sanção e veto? Sanção, ele concorda. Veto, ele discorda. Aqui ele tem prazo. Aleluia, Senhor! Agora surgiu um prazo. Ainda bem que é só aqui, que senão você teria que prazo para decorar tudo.
Então, primeiro prazo que surge aqui. Qual que é o prazo que o presidente tem para sancionar ou vetar? 15 dias. Então, atenção, o prazo que o presidente tem para sancionar ou vetar, 15 dias. Tudo bem? Vamos analisar primeiramente a sanção. O presidente tem 15 dias para dizer que concorda com aquele projeto de lei, ok? Se durante esses 15 dias ele olhar e falar, já recebi minha parte, está tudo ok, só preciso sancionar, eu imagino que ele pegue um carimbão verde e pum, sancionado. Se ele faz isso dentro dos 15 dias e ele manifesta expressamente a sua vontade de concordar, nós vamos chamar isso de sanção expressa. Sanção expressa é quando o presidente expressamente concorda com o projeto de lei. E como é que ele manifesta isso? Expressamente no processo. Ok? Eu imagino, isso é minha cabeça, tá, gente? Eu nunca vi. Deve ser um carimbão verde. Aí ele pega o carimbão com as duas mãos, assim, ó, pum, sanção. Eu acho que é isso. Tá? Então, sanção, pum, sanção expressa dentro dos 15 dias, ok? Agora, vamos supor que, durante esses 15 dias, quem levou o projeto de lei para o presidente foi o estagiário. Porque cagada é estagiário. E ele colocou embaixo das receitas de bolo dela. Aí passou os 15 dias, ela não viu. Beleza? Ela queria, mas ela não manifestou. Se passar os 15 dias e ela não falar nada, ocorre a chamada sanção tácita. Sanção tácita é aquilo que a minha avó me ensinou. Quem cala, consente. Minha avó sabia processo legislativo. Tácita. A palavra tácito vem de subentendidos, está no silêncio. Então, o silêncio do presidente importa em aceitação do projeto de lei. Então, se o presidente fica calado, sanção tácita. Ok? A diferença de tácito e expresso é igual amor de homem e de mulher. A mulher gosta de ouvir todo dia, eu te amo, eu te amo. Não é que a mulher fica toda hora e fala, ai, irmão, eu te amo, te amo. E o homem não, o homem é um negócio mais assim, né? Durão, assim. E aí, a mulher acha que o homem não ama. Ama, só que o amor do homem é tácito. Ele ama sem palavras, mas com atitudes, né? Deixando a sua vida mais feliz. E o amor da mulher é expresso o tempo todo, eu te amo. Aí diz que me ama, se não falou que me ama nas últimas 3 horas. Não é assim que a mulher faz? Não. Então, o amor do homem é tácito, o amor da mulher é expresso. É mais ou menos essa a diferença, tá? Então, expresso, o presidente nos 15 dias foi lá e manifestou sanção. Se nos 15 dias ele não fala nada, sanção tácita. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Pronto. Isso aqui a gente precisava de saber de sanção, era isso. Ah, tem mais um detalhe. Um dos mais importantes, inclusive. A sanção do presidente é o momento que se transforma o projeto de lei em lei. Então, atenção que se despenque em prova. É no momento da sanção do presidente que o projeto de lei se transforma em uma lei. Se o presidente sancionar, a partir dali eu não falo mais em projeto de lei, a partir dali eu já falo em lei. Na tua prova vão dizer que o que transforma o projeto de lei em lei é promulgação. Está errado. O que transforma o projeto de lei em lei, sanção. Essa é a grande função da sanção. Transformar o projeto de lei em lei. Professor, então o ato de sancionar é semelhante ao ato de publicar? Não. Nem chegamos aqui ainda. Mas a pergunta do colega aqui foi muito pertinente. Então, Daniel, a sanção, o ato de sancionar é a mesma coisa que publicar? Não. São institutos jurídicos diferentes, com funções diferentes. Mas, numa situação de normalidade, eles acontecem praticamente no mesmo momento. Então, imagina que está tudo acertado. Não tem discussão, não tem nada. Chegou o presidente, ele sanciona.
carimbão verde. Ele promulga, carimbão azul. E ele publica, carimbão rosa choque. E aí ele manda, entendeu? Meio que ocorre tudo no mesmo momento. Dentro de um procedimento administrativo é como se fosse o mesmo momento. Mas são institutos jurídicos diferentes, cada um tem uma função. Nós já vamos chegar lá nos outros lá. Entenderam a sanção? Agora a gente vai precisar falar do veto. E o veto é mais pesado. Vamos lá? Se o veto é o mais pesado, então o veto tem mais chance de cair na tua prova do que a sanção. Queridos, não dividiu o dinheiro, não estava tudo acertado. O Congresso aprovou o projeto de lei, chega para o presidente sancionar ou vetar, e o presidente olha e fala, eu não quero este projeto de lei. O presidente pega um carimbão vermelho e veta. Pum! Qual que é o prazo que o presidente tem para vetar? 15 dias. Então, se o presidente for lá, dentro desses 15 dias, e vetar expressamente, nós temos o veto expresso. Ok? Então, dentro dos 15 dias, se o presidente for lá e não gostou do projeto de lei, e ele manifestar expressamente a sua posição por vetar, veto expresso. Agora, tenta imaginar comigo que o presidente não quer aquele projeto de lei. Mas quem levou o projeto de lei foi o estagiário, que colocou embaixo das receitas de bolo. O presidente não queria aquele projeto de lei, ele avisou para todo mundo, na hora que chegar, vocês me deem na minha mão. Mas o estagiário cagou. Ele pegou o projeto de lei e colocou embaixo da receita de bolo. Passou 15 dias. E o presidente não colocou o carimbão vermelho. Pergunto, se o presidente não quiser aquele projeto de lei, e ele ficou em silêncio, ocorre veto tácito? Sim ou não? Sim ou não? Não, queridos, porque o silêncio do presidente só pode gerar uma consequência, que é a sanção tácita. Então você tem uma das questões mais cobradas em prova sobre o processo legislativo. Não existe veto tácito. O veto sempre tem que ser expresso. Olha que questão top. O veto sempre tem que ser expresso. Tudo bem? O veto sempre tem que ser expresso. A sanção pode ser expressa ou tácita, mas o veto sempre será expresso. Tudo bem até aqui? Ele tem que ser expresso e ele tem que ser motivado. Então, o veto tem que ser expresso e ele tem que ser motivado. E por que o veto tem que ser motivado? Porque quando o presidente veta o projeto de lei, ele tem que mandar as razões do veto para o Congresso. Porque o Congresso pode analisar o veto e derrubar o veto. Entenderam isso aqui? Então, se o presidente vetar o projeto de lei, o presidente foi lá e vetou o projeto de lei, não quer. Ele manda para o Congresso as razões do seu veto. Porque o Congresso pode ir lá, pela maioria absoluta dos seus membros, derrubar o veto. Então nós dizemos que o veto do presidente é superável. Um exemplo, a aposentadoria servidor público, o presidente vetou, o Congresso derrubou. Ok? Tudo bem? E os motivos do veto podem ser de duas espécies. O veto do presidente pode ser jurídico ou o veto do presidente pode ser político. O veto do presidente pode ser jurídico ou pode ser político. O que é veto jurídico? É uma outra forma de controle de constitucionalidade. O veto jurídico, o presidente vai vetar se ele considerar o projeto de lei inconstitucional. Nós vamos chamar isso de veto jurídico. O presidente olhou o projeto de lei e falou, esse projeto de lei está de acordo com a Constituição, não. Vou vetar. É inconstitucional. Ok?
Ou o veto pode ser político, já te passo a palavra. Ou o veto pode ser político. O veto político é quando o presidente olhar o projeto de lei e falar: esse projeto de lei não faz bem para a sociedade. Então ele veta, o veto político é por conveniência. Como o presidente é o administrador, ele olha aquele projeto de lei e fala: não, esse projeto de lei não vai ser legal. Aí as razões do veto dele são razões políticas. Entenderam? Veto jurídico, quando ele for inconstitucional. Veto político, quando aquele projeto de lei não for conveniente para a sociedade. Fala, querido. Essa inconstitucionalidade já passou por duas casas. A sua pergunta é fantástica. Queridos, olha o Brasil. Houve controle de constitucionalidade aqui. Houve controle de constitucionalidade aqui. Houve controle de constitucionalidade aqui. E o STF todos os dias pega uma lei e diz: é inconstitucional. Olha que loucura isso. Entendeu o nível? Isso é muito grave. Porque alguém aqui olhou e falou: não, está de acordo com a Constituição. Alguém aqui olhou e falou: Constituição. Tem 3 controles só no processo. E depois o STF, que faz o controle judicial, ele ainda olha e fala: gente, como é que vocês aprovaram uma parada dessa? Inconstitucional. Entendeu? É outra coisa, como que um Congresso, lá atrás, praticamente faz a hermenêutica da lei, vai, aprova, daí, por exemplo, vai lá o Lula, não sabe nem escrever, fala inconstitucional. Ah, mas, na verdade, os parlamentares também não sabem, não. Não sabe? Tiririca é foda. Assiste a votação de impeachment que você vai ver o nível dos nossos parlamentares. É aquilo lá. Ele não sabe o que ele está vivendo. Ele não tem noção. Queridos, presta atenção. Esta aula, isso é grego para um deputado. Você acha que um deputado sabe disso? Mas por que ele não sabe? Porque ele não precisa. Porque não é ele que faz. Quem faz são consultores legislativos que ganham 30 mil por mês para fazer isso. Concurso que vai abrir agora em breve. E é um dos concursos mais top do Brasil. É o concurso que juiz faz, só para você ter noção. Aí o Tiririca acorda. Ah, bichinho, eu quero hoje fazer uma lei de circo aí, para minha Florentina dançar. Chama esses consultores aí, que eu quero ver o que esses consultores vão falar para eu aí. Fala assim: ó, consultor, eu quero fazer uma lei das tendas do circo, assim, ser tudo amarelo e azul. Você entende? Aí o consultor, sim. Coloca essas paradas aí. Aí o consultor vai fazer o quê? Criar a lei. Não é o parlamentar que cria. Aí nós estamos fodidos. Quem cria é o consultor. Entendeu a ideia? Então, do mesmo jeito, o presidente não conhece isso também. Quem que vai dizer para o presidente vai ou não vai? A assessoria dele. Um cara bem assessorado, ele governa o mundo. Entendeu? Você não precisa ser competente. Basta que as pessoas que estão subordinadas a você sejam. O Temer pode ser qualquer coisa, mas o Temer entende isso. Porque ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Entendeu? Politicamente ele pode ser qualquer coisa, mas como jurista, ele é foda. Isso para ele é docinho de neném. Ele sabe muito mais do que eu, nesse parte aqui. Então ele é um cara, como ninguém sabe, ele tem o poder com tranquilidade de fazer o quê? Ele é foda. Mas é isso que acontece no Brasil. Né? Controle aqui, controle aqui, controle aqui, ainda sai inconstitucional. Infelizmente é assim. Só finalizar a sanção então. Já falamos que a sanção ela tem que ser motivada e o motivo pode ser jurídico ou político. Falamos que a sanção também ela pode ser derrubada pelo Congresso Nacional. Falamos? Tá. A sanção não, gente, o veto. O veto pode ser jurídico ou político, o veto pode ser derrubado pelo Congresso. E tem mais um detalhe. O veto pode ser total ou parcial.
O veto pode ser total ou parcial. Chamamos de veto total quando o presidente veta todo o projeto de lei. Chamamos de veto parcial quando o presidente veta parte da lei. Ah, Daniel, ganhei minha noite. Agora sim valeu a pena. Veto total. O presidente veta tudo. Veto parcial, ele veta parte. Parece simples, mas não é. Porque a parte está regulamentada pela Constituição e ela tem que observar o seguinte requisito. Então, atenção. Vocês estão percebendo que minha voz está indo embora. Uma gripe me acometeu, então provavelmente amanhã eu não terei mais voz. Mas estou muito feliz com essa aula. Queridos, o veto parcial, se o presidente resolver vetar só parte, esta parte tem que ser obrigatoriamente o texto integral de um artigo, o texto integral de um inciso, o texto integral de uma linha ou o texto integral de um parágrafo. Repetindo, para vetar parte, a parte tem que ser obrigatoriamente ou o texto integral de um artigo, ou o texto integral de um inciso, ou o texto integral de uma linha, ou o texto integral de um parágrafo. O que eu estou querendo dizer é que o presidente não pode vetar, por exemplo, uma palavra. Chegou o projeto de lei dizendo para ele assim, não pode matar o aluno que não entender o processo legislativo. Aí o presidente olha aquilo e falou, cara, não gostei desse não aqui. Aí tira o não, o que vira? Pode matar o aluno que não entendeu o processo legislativo. Então, o que a Constituição quis evitar? Ela impediu o presidente de vetar palavras, porque o veto de palavras altera substancialmente a norma. Então, o veto, ele tem que ser, ou eu veto todo o texto de um artigo, ou eu veto todo o texto de um inciso, eu pego o inciso lá e veto ele inteiro. Ou eu veto toda uma linha, ou eu veto todo um parágrafo. Eu não posso vetar parte. Então o veto parcial tem essa regra. Isso aqui também despenca em prova. Para fechar o veto e para você ir para casa feliz. Imaginemos que o presidente vetou o projeto de lei, ok? Aí o parlamentar fica putão. O parlamentar fica putão e fala assim, vou entrar na justiça contra este veto. A pergunta que eu te faço é, o STF pode revisar o veto do presidente, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Não, queridos. O veto é competência do presidente. Se o Congresso quer derrubar, ele derruba pelos meios próprios. Então, o Poder Judiciário não pode reformar o veto. Mesmo se for jurídico, ele pode derrubar o veto? Pode. Se é inconstitucional? Sim, mas aí que está o grande problema. Não passa a parada inconstitucional, o STF depois vai discutir? Todo dia é isso. Todo dia o STF vai olhar alguma coisa e falar assim, gente, isso aqui é inconstitucional. É porque o compromisso dessa galera aqui não é com o Brasil, cara. O compromisso dessa galera é com outra parada. É complicado isso aqui. Só que é bacana, porque você assiste essa aula e você começa a entender um pouco melhor do funcionamento do Paranauê todo. Aí quando você estiver assistindo lá, o projeto de lei está enrolado, você vai lembrar do quê? Da aula. Você vai lembrar do que acontece com o projeto de lei. Você vai lembrar que ele pode demorar anos, porque tudo isso aqui não tem prazo. Vamos que passe pela primeira, segunda casa e acabe sendo sancionado. Depois de sancionado, o STF entende que é inconstitucional. Pode depois ser vetado, depois de já sancionado? Pode ser revogado isso de alguma maneira? Não, não é revogado. Se o STF faz isso o tempo todo. O STF todo dia tem uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a inconstitucionalidade de uma lei. E o que o STF faz? Declara inconstitucional. Quando o STF declara inconstitucional uma lei, o efeito da declaração dele pode ser para a pessoa que entrou com a ação ou pode ser para todo mundo. Aí aquela lei perde o seu efeito. É o que ocorre geralmente no Brasil. Ok?
Queridos, alguma dúvida? Essa é a única pergunta que não pode ser feita pelo professor Daniel Sena no final dessa aula. Mas volto a dizer para vocês. Inclusive, convido a vocês, hoje eu publiquei um artigo que está no meu site. E esse artigo ele é bem pertinente para este momento. O artigo é mais ou menos assim. Quem insiste, passa. Tá? E a sua postura tem que ser agora insistir. Então, quem quiser ler esse artigo, está no meu Facebook hoje à noite lá. Para você fechar a noite com uma mensagem te dando esperança, dizendo para você que ainda dá. Pode ficar tranquilo. Basta você insistir. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Valeu, Brasil! Tamo junto!